Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos começar um novo livro aqui no livro de Mórmon, que é o livro de Terceiro Nefe. Essa semana estudaremos do capítulo 1 ao capítulo 7. E hoje vamos começar aqui no capítulo 1. Antes de eu começar aqui a leitura, o estudo no capítulo 1, quero agradecer as mensagens de vocês aqui no YouTube, nos grupos de WhatsApp. Eu vou ler uma dessas mensagens aqui que eu amei mesmo e me tocou bastante aqui. É da Maria da Paz Lima. Ela escreveu o seguinte: Bom dia, irmão Vanderlei. Vou ajudar sua querida filha com oração para que ela possa fazer uma grande missão. Até amanhã. Gratidão, Maria da Paz. Gratidão por essa mensagem. Eu me senti muito tocado e é muito bem-vinda a oração de vocês pela Carol, que vai estar fazendo a missão aí. Ela inicia a missão dia 23, tá bom? Desse mês ela já inicia. Primeiro tem um treinamento online dentro de casa, depois ela vai para o CTM e depois já viaja ali, né, para Belém do Pará, tá bom? Então, Belém do Pará, aguardem a Carol aí. Vamos lá. Vamos para a mensagem de hoje aqui do Vem Segue-me, Terceiro Nef, capítulo 1. Diz assim, o primeiro e o segundo versículo diz assim, né, já como uma introdução. Ora, aconteceu que terminou o 91º ano, em que haviam se passado 600 anos desde que Leí saíra de Jerusalém. E nesse ano, Laconeu era o juiz supremo e governador de toda a terra, né? Então a gente vê aqui que havia se passado 600 anos que Leí tinha saído de Jerusalém, cumprindo assim, né, o nascimento de Jesus Cristo, até mesmo no nosso calendário, né, baseado aí em Cristo, né, um calendário mais universal que nós temos, é baseado aí desde a época de Cristo nasceu, né? Então hoje nós estamos em 2024, né, é baseado de que Jesus Cristo nasceu há 2024 anos atrás. Né? Veja a influência grande, né, que teve aí o nosso Salvador, não somente nos astros, nas estrelas, mas também até na cultura, né, como nós temos o nosso calendário aqui. Versículo 2 diz: Nefe, filho de Lamã, partira da terra de Zaraela, deixando Nefe, que era seu filho mais velho, encarregado das placas de latão e de todos os registros que haviam sido escritos e de todas as coisas que haviam sido preservadas como sagrada desde a saída de Leí de Jerusalém. Então aqui a gente vem passando o bastão, né? Uma nova geração aqui. Então, quem estava cuidando agora desse registro era Nefe, que era filho de Nefe, tá bom? Que era filho de Elamã. Esse Nefe, ele saiu, ele foi embora e não voltou mais. Não, mas antes ele preparou todas as coisas, deixou ali. Então, nós não temos notícias se ele foi transladado, o que que aconteceu. O fato é que ele passou todas as responsabilidades para o filho dele, já preparando o filho dele ali, tá bom? Aqui no versículo 3, a gente vê então que Nefe ele ficou encarregado de escrever os registros aqui no lugar do pai dele, e que as profecias aqui começaram a se cumprir, né, mais plenamente. As profecias é citada, as profecias que Lamuel não, Samuel o Lamanita, né, havia pregado ali, profetizado. Então começou a se cumprir essas profecias. E apesar, né, dos grandes sinais e milagres que estavam acontecendo, ainda assim, a reação de muitos foram ridicularizar, porque porque eles não estavam acreditando. Eles viram, né? A gente viu finalizando o livro de Lamã, mostrando que apesar de ter acontecido e os sinais estarem aparecendo, eles falavam, algumas coisas eles devem ter acertado, né? Mas não todas, né? Não é coerente que venha um Cristo, né? Não faz sentido. Então eles terminaram dessa maneira. E aqui a mesma coisa a gente vê os sinais, maravilhas no céu acontecendo, e o grupo incrédulo aqui, então, eles não acreditaram e começaram a partir para zombar daqueles que acreditavam, né? Vamos ver aqui, ó, versículos 5 e 6. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo... A minha ring light apagou aqui. Vamos sem luz mesmo. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras do profeta Samuel, o Lamanita, já havia se esgotado. Começaram a ridicularizar os seus irmãos, dizendo:
Eis que já a hora é passada, e a palavra de Samuel não se cumpriram. Portanto, a vossa alegria e a vossa fé concernente a isso foram inúteis. Então, eles começaram aqui a ridicularizar aqueles que haviam acreditado, dizendo que já havia passado o tempo que o profeta Lamanita, né, o profeta Samuel Lamanita havia falado. Então, eles começaram a ridicularizar, mas eles não ficaram só nessa ridicularização, né? O texto vê aqui, né, a reação, primeiro, dos crentes, ou seja, aqueles que se tornaram, quando Samuel Lamanite estava na muralha, jogaram pedra, flecha, e aqueles que acreditaram nas palavras dele foram batizados. Então, eles eram crentes, parte da igreja de Cristo. Como eles reagiram a essas críticas aqui? O versículo 7 e 8 diz assim: E aconteceu que causaram um grande tumulto entre toda a terra. E as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que por algum motivo não se cumprisse as coisas que haviam sido anunciadas. Aqui eles ficaram um pouco na dúvida se realmente aqueles sinais aconteceriam, porque eles também estavam esperando que tivesse acontecido antes. Igual alguns que caem, na descrença, falam, mas faz 2000 anos que está falando que Jesus vai voltar, nunca voltou, então não vai voltar. A pessoa cai na descrença aqui. Aqui o caso não é esse, porque apesar deles achar que não vai acontecer o sinal, mostra que eles não acham que não existiu um Cristo, ou que Cristo não nasceria. Apenas o que eles falam aqui é que, por algum motivo, ainda assim parece que talvez os milagres, ou seja, o sinal não aparecesse no céu. Mas eles não duvidam de Deus. Essa é uma das coisas que a gente identifica aqui. O versículo 8 diz: Mas eis que aguardavam firmemente, isso é ótimo. Apesar de o sinal não ter aparecido, eles aguardavam firmemente ali o acontecimento, ou seja, a vinda de Cristo. Então aqui, eles tinham dúvidas se os sinais apareceriam, mas eles preferiram duvidar da, das perguntas, ou seja, duvidar da... É a frase aqui do presidente Uftidor, deixa eu ver aqui, ó. Duvide de suas dúvidas antes de duvidar de sua fé. É uma orientação de Uftidor, né? Do Coro dos 12 Apóstolos. Então, duvidem, né, das suas dúvidas antes de duvidarem da sua fé, a situação aqui. E aqui a gente viu, né, que aguardavam firmemente aquele dia. Ou seja, eles preferiram duvidar das dúvidas deles do que da crença. Então, eles aguardaram firmemente a vinda do Senhor aqui. Continuando, o versículo diz: Aguardaram firmemente aquele dia, aquela noite, e aquele dia que seriam como um só dia, sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Então, eles estavam aguardando aquele dia que não haveria trevas, né? Porém, olha a reação dos incrédulos, né? Versículo 9. Ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditaram naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que tinha sido anunciado por Samuel, o profeta. Então, os incrédulos, a oposição aqui contra a igreja, falou: olha, se não aparecer o sinal até tal data, a gente vai matar todo mundo. Pena de morte para vocês. E isso afligiu muito a igreja, né? A gente vê, então, a reação de Nefe ao saber disso, né? A eles terem fixado esse prazo para se cumprir o sinal, senão eles... E o sinal notório aqui seria esse dia que não haveria noite, né? Então, é desse sinal que ele está falando. Outros sinais já haviam aparecido, tá bom? Versículo 10 em diante, aqui a gente vê a reação de Nefe aqui. Ora, aconteceu que quando Nefe, filho de Nefe, viu essa maldade de seu povo, afligiu-lhe extremamente o coração. E aconteceu que saiu e prostrou-se e clamou fervorosamente a Deus em favor de seu povo, sim, aqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé nas tradições de seus pais. Então Nefe não ficou parado, ele foi orar, buscou, clamou o Senhor o dia todo ali. E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo: Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo, para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz, e que fosse dito pela boca dos seus
dos meus santos profetas. Então aqui a gente vê a própria voz do Senhor aparecendo aqui, né, a Nefe aqui. Bom, aqui, né, fala que ele clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E o Senhor vem com a voz dele respondendo. Será por quê? Essa é uma boa pergunta. Por que que Deus deixou para responder no final? Né? Porque Nefe ele teve que orar o dia inteiro, aí só no final que ele ouviu a voz do Senhor que vai dizer para que disse para ele, né? Tem de bom ânimo. Então, eu acho interessante que eu acredito que nessa oração o coração dele se transformou ficando mais próximo do Senhor, tá bom? Então é uma coisa aí. Às vezes a gente quer uma coisa num tempo e o Senhor respondeu em outra aqui para Nefe. E também tem o critério aqui que ele não desistiu, né? Ele continuou orando ao Senhor ali o dia todo, derramando sua alma a Deus. Aqui também, né, a voz do Senhor diz, levanta a cabeça e tem bom ânimo, né? Eles estavam com risco de morte ali. Eu separei outras escrituras que o próprio Salvador utilizou essas palavras, tá bom? Tem de bom ânimo. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 27, Jesus também, né? Ele andando por cima das águas, quando os discípulos acharam que era um fantasma, chegando próximo deles, Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenhai medo. Então, o Senhor sempre com essa palavra, ele reanima a gente. Ele queria tirar os temores ali dos apóstolos. Em João 16, versículo 3, Cristo falou do sofrimento que ele ia passar, do sofrimento que o mundo tem, né? E aí, então, ele disse no versículo 33, João 16, 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo está difícil, tende bom ânimo, porque o Salvador Jesus Cristo venceu o mundo e ele pode nos ensinar como fazer isso. Tem aqui Doutrina e Convênio 61, 36 e também Doutrina e Convênio 78, versículo 18, mas eu não vou chegar ali não. Vamos continuar aqui no nosso texto que o tempo está corrido aqui, né? O versículo 14 diz, né? Ainda falando a voz, né? A voz do Senhor falando aqui. Eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, para fazer a vontade de meu Pai como a do Filho. Do Pai por causa do Filho, né? E o Filho por causa da carne. Eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. Alguém pode perguntar, né? Como que a voz do Senhor Jesus Cristo estava aqui nas Américas, mas Maria estava grávida lá, né? Lá em Jerusalém, lá, né? Naquela região lá em Belém. Bom, como que isso pode ter sido, né? Bom, na verdade nós não temos uma resposta oficial de quando, né, que o espírito ele entra no corpo, habita o corpo, tá bom? Então, pode ser que seja na concepção, no nascimento, pode ser que seja antes, nós não temos a resposta. Mas o fato é que mesmo que o Espírito de Cristo estivesse lá no bebezinho, né, que iria nascer, o próprio Cristo, ainda assim, a gente entende nas Escrituras que pode vir outras pessoas representando o Salvador Jesus Cristo, como nós temos no caso de Apocalipse. O anjo aparece, né, a João no Apocalipse e começa a falar muitas coisas, e ele fala na primeira pessoa de Jesus, falando com a voz de Jesus ali, e até João fica confuso e quer adorar ali, aí o anjo, opa, não, eu sou o seu conservo, eu sou assim como você, eu não sou Deus, né, eu não sou Jesus Cristo. E aí então a gente pode entender aqui que pode ter sido a voz do próprio Pai Celestial, pode ter sido a voz do Espírito Santo vindo a ele ali. O fato é que nós não sabemos ainda, mas é interessante isso também. No versículo que eu li aqui, falava sobre fazer a vontade, tanto do Pai como do Filho. Era a vontade de Deus, tá bom? E do Pai e do Filho, sobre o próprio Cristo vir e pagar pelos nossos pecados, tá bom? E também a voz falou, esta noite será dado o sinal, né? Então, agora eles estariam protegidos, não iriam morrer, porque o sinal iria ser dado aqui.
Eu fico imaginando, né, se demorasse mais 2, 3 dias ali para Jesus Cristo nascer. Então ele nasceu na hora certa, no exato momento ali que era necessário. Do versículo 15 ao versículo 18 aqui, então o sinal aparece. No pôr do sol não houve escuridão, ficou claro como o meio-dia. E no outro dia, quando o sol levantou, né, ainda estava claro. Então eles sabiam que passou o dia todo, um dia sem noite. E é ótimo esse sinal do nascimento de Jesus Cristo, porque ele é a luz do mundo. Não houve trevas aqui nesse continente quando ele nasceu. Muitos ficaram extremamente admirados, tá bom? E aí então eles caíram por terra e permaneceram como se estivessem mortos, porque eles haviam duvidado e também porque o plano que eles fizeram para destruir ali as pessoas havia caído por terra. Versículo 19: e aconteceu que não houve escuridão toda aquela noite, mas estava tão claro como se fosse meio-dia. E aconteceu que o sol tornou a nascer de manhã, segundo a ordem natural, e sabiam que era o dia em que o Senhor iria nascer, por causa do sinal que fora dado. Versículo 20 e 21 também fala de uma nova estrela que surgiu no céu, como um sinal ali sobre o nascimento de Jesus Cristo. Versículo 22: e aconteceu que daí em diante Satanás começou a espalhar mentira entre os povos para endurecer o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilha que tinham visto. Mas apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Então o inimigo aqui já começou aqui, né, a inventar mentiras, profetizar coisas mentirosas aqui, né, mas deixa eu ver se eu acendo a ring light de novo aqui. Não vai funcionar não. Vamos sem essa luz mesmo. Bom, então a gente vê aqui que ainda assim outras pessoas acabaram achando que aqueles sinais não eram verdadeiros ou que aquilo não representava que Cristo nasceu, tá bom? Isso, ele teve pouco sucesso aqui, né? Mas se nós estudarmos aqui durante a semana, a gente vai ver que ao longo do tempo vai passando as gerações e os filhos, os menores, não têm os ensinamentos dos pais. Então, eles acabam caindo na incredulidade. A gente vai ver isso nessa semana, né, no estudo dessa semana aqui, fazendo como se fosse um resumo. Versículo 23, a gente tem o versículo 23 aqui, dizendo que Nefe e outros saíram pregando a palavra de Deus, o que causou conversão de muitas das pessoas aqui, e os sinais, né, tinha com os sinais como evidências também, que tinha ajudado bastante. Versículo 24 em diante diz assim: e não havia contendas, a não ser por alguns que começaram a pregar e esforçando-se para provar que pelas escrituras, que não era mais necessário seguir a lei de Moisés. Ora, nisso erraram, não havendo entendido as escrituras. E aconteceu que, porém, que logo se converteram e ficaram convencidos de seu erro. Eu acredito por meio da pregação do evangelho ali foram explicados, né? Eles acharam, Jesus Cristo nasceu, então cumpriu as escrituras. Nós não precisamos mais guardar a lei de Moisés. Mas eles estavam equivocados aqui. Porque ele foi dado a conhecer que a lei não tinha ainda sido cumprida e que era necessário que se cumprisse em todos os seus pontos, sim. Chegou-se a palavra que era necessário e que fosse cumprida. Sim, que nenhum jota nem um tio seria omitidos, até que tudo se cumprisse. Portanto, nesse mesmo ano, reconheceram seus erros e confessaram suas faltas. Bom, eu gosto bastante desse versículo que fala que tudo foi cumprido, tudo iria ser cumprido. Essa escritura, né, ela traz uma interpretação para nós que, falando da lei de Moisés, as leis de sacrifícios, que não iria ser mais necessário. Mas um versículo, conforme eu já compartilhei várias vezes, tem muito significado. Por exemplo, aqui fala que Cristo ele cumpriria a lei, né? Ele não veio destruir a lei, mas cumprir a lei. Agora eu pergunto, como eu cumpro a lei? Eu cumpro a lei obedecendo a lei, só que isso é impossível. Não só para mim, para todos nós já quebramos a lei. Então é impossível nós termos guardado toda a lei, porque nós somos culpados, nós erramos, cometemos pecado,
Então, nós não guardamos a lei. Então, uma das maneiras de guardar a lei é não pecar, não violar a lei, tá bom? Um outro jeito de cumprir a lei é cumprir a penalidade da lei. Aquele que cumpre a penalidade da lei, ele está limpo com a lei, entende? Só que nenhuma das duas coisas eu consigo fazer, tá bom? Porque nós estamos falando da eternidade. Eu não consigo cumprir toda a lei, ou seja, eu não consigo viver nesse mundo aqui sem pecar, né? Uma hora ou outra a gente peca, não tem como, todos nós pecamos. Então a gente está debaixo da lei, a gente não cumpre a lei no quesito de obediência. E se fosse para nós pagarmos, eu estou falando de uma lei para a eternidade, o crime que cometemos, também nós não conseguiríamos, né? A gente não consegue pagar pelos nossos próprios pecados. Só Cristo pôde fazer isso. Então, Cristo, quando fala aqui que Cristo iria cumprir a lei, é porque ele também, uma das interpretações seria essa, que ele vai cumprir a penalidade no nosso lugar. Já que eu pequei e fiz coisas ruins, Cristo ele vai pagar no meu lugar por essas coisas ruins, cumprindo a lei. A lei não vai ter o que reclamar porque foi cumprido. Se vamos colocar nos nossos meios jurídicos, né? Se a pessoa cometeu um crime e a prescrição da lei é 3 anos, depois que ela cumpriu aqueles 3 anos, ela cumpriu a lei, né? E Cristo cumpre a lei, ele paga pelos nossos pecados, tá bom? É uma das interpretações. Nosso tempo ficou avançado aqui, já está muito grande, tá bom? Finalizando aqui, né, ele traz então as novas de grande alegrias, que são a vinda de Jesus Cristo aqui, o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? E aí teve muita paz na terra aqui nesse período, exceto aqui pelos ladrões de gadeantes que começaram a importunar eles novamente, roubar, matar e fazer essas coisas. E assim a gente termina aqui o capítulo 1, tá bom? De terceiro Nefe. Terceiro Nefe, capítulo 1. Então assim nós terminamos o capítulo de hoje. Bom, e é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.